gente, tudo bem? A gente veio aqui para responder algumas perguntas que foram feitas no nosso canal do Telegram sobre manteiga, né? A gente deixou uma dica lá e a gente perguntou sobre algumas dificuldades e a galera foi mandando algumas perguntas pra gente, então a gente vai deixar aqui um vídeo especialmente para você poder potencializar sua manteiga, certo? Isso aí. E foi muito interessante que dentro dessas perguntas, tinham muitas perguntas que eram muito parecidas, né? Então a gente acabou percebendo que as dúvidas são relacionadas tanto ao condutor quanto ao conduzido, mas são bem no mesmo lugar, né? Então a gente vai tentar aqui trazer o máximo de informação para que a gente consiga desenvolver bem essa manteiga. Então acompanha com a gente, beleza? A gente vai começar aqui pela pergunta da Neire, que foi sobre entender o momento de entrada, né? E o fluxo do movimento. E aí, falando da transferência das pernas, né? Da transferência de peso. Então vamos começar pelo momento da entrada. É o seguinte, normalmente a gente faz a manteiga, né? O primeiro lugar que a gente aprende e o lugar que acontece mais naturalmente, né? Que mais acontece a manteiga é saindo do meio giro ou do peão. Sim. Certo? Então a gente está entrando naquele fluxo de giro do peão, né? Em contratempo. E aí depois, quem está conduzindo vai soltar o nosso braço para a gente poder continuar, né, essa mudança de direção até que ele trava a gente e a gente se prepara para sair, certo? Basicamente é isso. Então é o seguinte, a entrada ela vai partir do ponto em que quem está conduzindo vai cancelar esse peão. Então a gente já começa por aqui. Fiz 1, 2, no terceiro movimento ele já não vai estar mais na minha frente. E aí eu tenho o espaço liberado aqui para poder fazer minha transferência de peso, beleza? Até que ele me trava e a gente pode continuar ou sair. Isso aí. Para o condutor, acho que é importante para a gente pensar nessa entrada, a relação que a gente tem, né? Nessa ideia de soltar o braço esquerdo, eu preciso estar um pouco mais à frente dela, né, para que a gente tenha esse espaço e a gente continue mantendo a conexão. Então, quando você começa, né, você está aqui com o braço direito na escápula, que é para entender que esse giro vai ser travado, né, não é só uma condução da gente se soltar, né. Então, acho que é importante ter esse momento de você estar um pouco mais afastado e você manter a conexão para você fazer essa trava aqui na escápula de quem estiver dançando com você. Para eu entender que essa entrada não é um giro normal, eu percebo também que a mudança do braço dele vai acontecer. Então a gente está com o braço aqui mais baixo, né, que é o que a gente costuma ter numa dança assim normal, fechada, até o momento em que ele passa dali daquele lugar para a minha escápula. Então ele sobe um pouco, entende? Então essa subida para mim também é uma indicação de que a manteiga vai começar. Nesse momento aqui ele subiu o braço e eu já sei que vai ter essa condução aqui nas minhas costas, certo? Falando da transferência de peso. Quando a gente termina aqui o peão, eu faço 1, 2, 3 e aqui eu termino 1, 2, meu peso vai terminar aqui na perna direita no final do peão, tá? Daqui eu tenho esse espaço e aí eu vou transferir meu peso para a perna esquerda e vou ficar alternando, né, entre manter perna esquerda e perna direita. Até o momento em que ele vai me abraçar. Quando ele me abraça, aí eu transfiro meu peso para poder sair. Ele estava doido para sair, eu queria ficar. E aí então quando a gente fica, né, ele está mantendo o braço na escápula, então eu fico só transferindo o peso. Quando ele volta a me abraçar, é a hora que eu me preparo para sair, certo? Eu tô lá, termino 1 e 2, né? Que é a preparação para a gente entrar. Tô com o peso na esquerda. E aí vou sempre transferindo, indo por trás. Direita por trás, transfere para a direita, depois volto para a esquerda, faço um contra, passando o peso para a esquerda e saio ao lado, deixando o peso na direita no final. Beleza? Então, basicamente, com relação à transferência, a gente vai manter sempre essa troca, que aí você pode ir percebendo com essa relação da sua bacia, né? Certo? Seguimos. Aqui
questão de me manter próximo à dama. Tá, beleza. Quando a gente vai pensar nessa relação, né, que eu fiz lá a minha manteiga, né, e aí eu cheguei nesse lugar para começá-la, né, é importante que eu esteja realmente à frente para que quando ela faça o giro, ela fique perto de mim. Percebam que se quando eu começo a manteiga e ela está à frente, né, quando eu vou começar a fazer, ó, ela vai passar. Ó. Então, existe um deslocamento meu que ele precisa considerar antes de começar a manteiga. Sim, então eu estou um pouco mais à frente com a minha esquerda, para que quando ela faça o movimento, ela fique comigo. Perceberam? E aí quando eu vou sair, que eu faço esse contra, eu preciso fazer o contra para ela, né? Para que a gente consiga se manter conectado. Então esse é um outro ponto que é importante a gente se atentar, porque senão a gente realmente acaba se perdendo. Então tô lá, ó, na manteiga, fiz 1, 2, agora na saída, quando eu vou envolvê-la, que eu faço contra, eu vou para ela. E aí sim, a gente sai ao lado. Então, vou fazer uma vez direto, tá? Só para você ir percebendo essa relação. Então, tô lá, ó. 1 e 2, 1, preparei. 1, 2, eu vou para ela, para sair. Beleza? Então, basicamente é isso. Perceba a sua relação com quem está dançando contigo. Tudo bem? Próxima pergunta. Transferências. Beleza, a gente já falou um pouquinho lá, mas acho que a gente pode ir detalhando, tá? 1 e 2, preparei. Tô com peso na esquerda. Vou começar a fazer. Vou para lá, para direita. Vou para a esquerda. Faço um contra com peso na esquerda e saio ao lado na direita, ok? Basicamente, essa é a transferência dentro da manteiga. Agora eu vou fazer o peão e eu vou contando aqui qual é cada perna que eu tô fazendo. Vou fazer o peão começando com a perna direita. 7, 8, fiz direita, esquerda, direita. Beleza? Nessa hora aqui, minha direita tá sendo direcionada, né? Eu tô já fora, já tô um pouco mais para fora do abraço. Aí eu tô com peso na direita, eu vou fazer transferência para a esquerda, né? Se for o caso aqui, a gente vai ficar transferindo, 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 né? Mas a gente vai fazer só uma vez e sair. Meu peso está aqui na esquerda, voltei para a direita, nesse momento eu já tô sentindo o abraço voltar. E aí eu vou fazer o quê? Vou avançar com a minha perna esquerda, buscando o tronco dele, né? Então, esse avanço aqui, ele tem uma rotação até o momento que eu faço uma tesoura, o contrário, beleza? E a gente volta para aquele abraço normal um de frente para o outro, na relação cruzada. Isso aí. Mas vai sempre buscando essa relação da bacia, né? Independente se é balanço ou se é o balanço que é cruzado, né? Ou se é um contra, né? Tá. É importante você ir percebendo sempre aonde está seu peso. E aí faz com calma para que você vai entendendo cada vez mais cada momento, né? Beleza? A minha dificuldade na manteiga é na virada do tronco. Tendo que olhar para o parceiro, eu acabo me desequilibrando. Tá. Beleza. O que a gente precisa ter na manteiga é essa transferência de peso. Eu tô aqui fazendo uma torção de procurar por ele, mas eu tô indo no meu limite. Eu não preciso virar para ele a ponto de me desequilibrar. Então, o que acontece? Quando eu faço essa transferência, eu tô aqui presando pela minha base. Então, é como se fosse um balanço, ó. Eu tô aqui de um lado pro outro. Certo? E aí a minha torção, ela vai acontecer, ó, na minha questão de procurar. Eu posso chegar até ele, ou eu posso não chegar também. Ó, eu tô aqui na minha lateral. E aqui já tá rolando a manteiga. Eu não preciso disso aqui. Aí, o que acontece? A minha base, ela vai começando a perder estabilidade a partir do momento que eu vou começando a alterar demais a minha perna. Então, quando eu começo a torcer aqui, ó, qualquer coisa que ele faça, qualquer condução que acabe mais pesada, ou se vem alguém de fora que esteja dançando e me atropele de alguma forma, eu vou acabar caindo. Entende? Então, quanto mais base, quanto mais estabilidade eu tiver aqui com relação
da minha bacia com o chão, melhor. Então, minha torção acontece no limite. Se eu quiser torcer um pouco mais, isso é porque eu já tenho mais tranquilidade de fazer essa rotação aqui com a minha cintura, certo? Sim. E quando a gente fala de base, é o que a gente quer dizer, é como você consegue ficar bem em pé, né? Base não é só você estar com o pé no chão, né? Eu posso estar com o pé no chão e não ter base. Sim. O importante de você entender a base é essa relação de como você está bem, né? Como você está firme naquele lugar, né? Independente do movimento que você esteja fazendo, né? Sim. E eu posso também estar com uma perna só no chão e estar bem estabilizada. Isso vai depender muito da sua relação aqui de quadril mesmo, tá? Então, isso vai se alterando a partir do momento que você consegue ter essa consciência aqui de quadril em cima da perna onde você tem o peso. Isso é o principal que a gente precisa pensar. Daí em diante, a gente vai alterando. Aí pode florear, aí pode torcer mais ou menos, pode pensar no braço, enfim. Mas o principal é a transferência de peso. Próxima pergunta. Chego sem equilíbrio, viro mais desequilibrada ainda, não consigo sequer pensar em enfeite. Gostaria muito de fazer isso bem feito e no ritmo sem atrapalhar o parceiro. O caso é sério. Acho que pode, assim, a gente vai fazer aqui de uma forma bem tranquila a entrada, o meio e o final, né, para que você entenda cada momento. Mas acho que isso vai depender muito da música, do parceiro, de você entender o que você está fazendo. Eu acho que tudo isso vai resultar nesse lugar onde você consiga fazer bem, você não atrapalhe quem esteja dançando contigo e vice-versa, né? Equilíbrio, né, tem a ver com força. Então é uma coisa que a gente pode ir trabalhando paralelo à dança mesmo, né? Então a gente tem exercícios que podem ser trazidos para a gente trabalhar principalmente essa relação de equilíbrio, tá? Só que quando a gente tem um bom entendimento da base da transferência de peso, que foi o que a gente falou anteriormente, isso com certeza já vai ser um meio caminho andado aqui para essa relação de equilíbrio. As outras coisas, elas já têm a ver com a sua relação com o seu pé e com o seu abdômen, principalmente, tá? Então, a sua região aqui de centro, né, não só o abdômen na verdade, mas como também a própria coxa, elas precisam estar ativadas. Dessa forma eu consigo ter uma estabilidade melhor. Então, nada de ficar dançando, ó, com tudo desligado. Quando a gente está com o abdômen mais ativo e a nossa coxa também ela tá mais ligada, a gente consegue ter uma estabilidade mesmo quando a gente está girando, beleza? E aí o pé, ele tem uma relação assim de, vamos pensar aqui, desses bichinhos que andam na parede. Ele precisa realmente estar agarrado no chão. Então a gente está usando toda a área do pé para poder fincar no chão. Então eu vou pisar de uma forma, né? E aí eu já preciso ter uma consciência corporal boa, no sentido de que eu preciso realmente colocar todo o meu pé no chão, tá? Quando eu falo colocar todo o meu pé no chão, eu também posso considerar a relação da gente estar na meia ponta. Mas aí da mesma forma, eu preciso pensar tanto no meu metatarso quanto nos dedos bem colocados no chão. O que acontece muitas vezes? O equilíbrio pode ser advindo de um problema que a gente tem de pisada, né? Então a gente pode jogar o peso mais para um lado, mais para o outro do pé. Então é legal que a gente estabilize isso bem, para a gente poder ter essa tranquilidade quando a gente estiver principalmente virando, girando, que acaba sendo um lugar de mais falta de equilíbrio. Então a gente vai fazer aqui esse movimento agora, do início até o final, pensando nessa ideia de base, nessa ideia de equilíbrio, para a gente poder trabalhar melhor, tá? 1 e 2, 3 e prepara, pisa. 1, 2, cruzei e saí. Beleza? Eu aqui estou pensando numa questão de continuidade, então meu peso está passando sempre de um lado para o outro na minha bacia e ele também está me dando caminho para a gente poder fazer isso numa boa. Ao mesmo tempo eu estou pensando naquela ideia de agarrar o chão, de estar ativa. Seria diferente dele me conduzir e eu estar completamente desestabilizado. E aí ferrou, né? E a outra parte da pergunta. Não consigo sequer pensar em enfeite. Gostaria muito de fazer isso bem feito e no ritmo sem atrapalhar o parceiro. Certo? Quando a gente começa a pensar em enfeite para manteiga,
eu gosto de pensar um pouco mais na parte superior, né? A gente tem algumas opções para fazer de perna na manteiga, mas acho que é legal a gente manter essa estabilidade de início e a gente começar a pensar nos braços, que acabam sendo um pouco esquecidos porque a gente dança muito no abraço fechado. E a primeira coisa que eu acho que é legal de pensar é nessa questão de fluxo do próprio abraço, né? Então, uma vez que eu tô aqui com o abraço fechado e ele soltou, o que acontece muito é que como a gente aprende passo a passo do movimento, acaba ficando uma coisa assim. Saí do peão, levantei, virei e saí. Isso tira o fluxo do meu braço, né? Então, o que é legal da gente fazer? É legal a gente pensar em como o meu braço ele pode ter uma continuidade no movimento. Então, ele vai verdadeiramente dançando junto com você. Já é diferente da gente ficar tá, entende? É aquela ideia de slow motion, né? Tipo, é um movimento que ele é lento, porém ele não termina, né? Ele tá sempre começando uma coisa e finalizando, mas vai... É uma coisa que é um gráfico maior, né? Não é um gráfico que para, senão vira aquela ideia de robô, né? Então, basicamente, eu vou fazer sozinha. O que a gente faz é, eu tô aqui com o abraço fechado, até o momento em que ele libera a minha mão, e aí eu vou subir. Eu subo, eu posso brincar enquanto eu tô transferindo o peso, e aí, devagarzinho, eu vou voltando pro abraço. Percebe que o meu braço ele tem um caminho, ele vai ficando livre. Então, eu posso ir variando já a partir disso. E por aí vai. Isso já vai trazendo mais coisas interessantes para o movimento. Isso já pode ser uma forma da gente começar a enfeitar, certo? A outra pergunta da Alana, a dificuldade da Alana é esperar se o cavaleiro começa a repetir ou se ele faz aquele girinho, eu me perco. Tá. Então, a gente tem algumas opções, né, para dar continuidade na manteiga. O formato básico, né, quando a gente transfere uma vez e depois já prepara para sair, né? Mas o que pode acontecer também é da gente entrar na manteiga e ficar aqui horas e horas, né? Então, o que acontece? Para minha percepção, né, enquanto ele está me conduzindo, eu vou esperar o momento em que ele está se mantendo com a mão lá entre as minhas escápulas. Então, eu vou mostrar aqui como é que fica o abraço dele desde antes da gente começar a manteiga até a gente ficar lá em cima. Então, para eu poder perceber a repetição, vai ser o seguinte: a gente está aqui abraçado, né? E aí vai ter uma hora que ele vai subir, ele vai lá pro meio das minhas escápulas para poder fazer essa condução da manteiga. E é a partir desse fluxo que a gente começa a mudar essa relação. E aí ele vai subir aqui para a parte de cima. Ah, eu já tô entre as escápulas. E aí vai percebendo que minha mão direita, ela tá assim, e quando eu começo a manteiga, ela faz isso aqui, ó. Porque com essa parte eu consigo ter uma firmeza maior entre as escápulas e eu consigo travar esse fluxo que ela começa, né? Então eu começo esse fluxo e travo com a parte de fora aqui da mão, né? Então, ó, travei, e aí a partir dessa trava eu volto esse movimento para travar de novo. Então fica uma brincadeira de trava, 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 trava. Uma hora com a parte de fora, outra hora com a parte de dentro. E aí eu vou mantendo esse fluxo até a hora que eu vou sair, né? Percebe que ele não fica assim, ó, com a mão solta. Isso é muito mais complicado de fazer com que a gente trave mesmo, porque a gente realmente começa num fluxo de giro. Então, pra mim, é muito tranquilo eu sair do peão e continuar girando toda a vida. Então, eu preciso realmente de uma trava ali pra acontecer nas minhas costas, tá? E aí, ao mesmo tempo, também é uma trava que vai acontecer quando ele começar a repetir. Então, é muito importante ter esse controle, tá? Sim, eu acho que tanto com relação a essa ideia do seu braço, né, do seu abraço, da sua mão, é importante você entender a conexão com o outro, né? Das duas partes, tanto em quem está conduzindo como quem está sendo conduzido. Porque é nesse momento que a gente precisa de mais conexão. Então eu preciso manter sempre um contato com ela, né? Eu preciso ser muito claro aqui no que eu estou pedindo, né? E aí eu posso manter sempre esse balanço, né? A gente continua fazendo um balanço, certo? Então
tudo isso vai indicar o momento que eu quero ficar ou o momento que eu quero sair. Acho que quando a gente já entra no movimento com aquela ideia assim, é para eu ficar ou é para eu continuar? Eu acho que isso já traz uma insegurança. E ao mesmo tempo, quando eu estou ali conduzindo, mas eu não tenho firmeza nessa condução ou eu não estou sendo muito claro para quem esteja dançando comigo. Então acho que a conexão, né, e você ter a tranquilidade, acho que ajuda para ambos fazerem o movimento bem. Assim, não ter aquela coisa assim, eu vou sair, eu vou fazer uma, eu vou fazer duas, ou eu, enfim, fica uma série de dúvidas, porque aquela deixa que eu deixo. Eu vou deixar ele me conduzir, mas ao mesmo tempo não estou ali conectada, ou ao contrário, né? Eu vou conduzir esse movimento, mas não sei quantos eu quero fazer e eu vou ver aí na hora. Eu acho que é importante você se atentar à conexão, porque é um momento que a gente está muito mais sem ponto de contato com o outro, né? Então tem uma relação ali de sensibilidade e de tranquilidade, beleza? Isso pra gente repetir, né, que a gente tá falando. Aí pode começar a pensar nas saídas. Primeiro falando da saída normal, o que ele vai fazer? Quando a gente tá aqui desse lado, ele vai voltar, né, aqui pra essa preparação, ele vai descer de novo aqui pro meu abraço. Então ele me envolve. Nessa hora aqui eu já não tenho por que voltar de novo, né? Então aqui ele saiu desse lado, me envolveu, agora eu só vou avançar e buscar aqui pelo tronco dele para poder sair, tá? Essa é para saída normal. Vou fazer de novo. Tô aqui desse lado, ele me envolveu, quando ele quiser, ele me envolve, ele passa e a gente sai, tá? E aí esse girinho aí que você tá falando, é quando a gente vai fazer aquela saída para outro lado, é disso que você tá falando? Eu acho que tem várias formas de você fazer isso, assim. É um giro, o giro, enfim, tem várias formas. Então a gente tá na manteiga e basicamente o que ele quer é me conduzir para fazer um giro que é para um lado contrário do que a gente vai sair. Então o que vai acontecer? Eu tô fazendo essa manteiga e aí o que a gente faz? Para ele me indicar que isso vai acontecer, ele tá aqui fazendo isso num fluxo contínuo, né? Vamos dizer que ele entrou numa inércia aqui de condução. Para ele me preparar para ir para o outro lado, ele precisa de um start. E aí o que ele vai fazer? Ele vai criar um elástico um pouco maior. Então eu estou fazendo aqui o movimento, 1, 2, até que ele prepara um pouco mais para a gente poder girar para o outro lado. Isso. Então essa preparação vai ser sempre no fluxo contrário. Então se eu quero girar ela para o meu lado direito, eu vou preparar ela do lado esquerdo, né? Então quando ela chegar, é o momento que eu vou começar a fazer esse giro, tá? Então vou fazer da manteiga. Tá. E lá. Tum, 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 tum. Quando eu quiser, ó, eu coloco para fazer esse giro, certo? Então é sempre legal ir buscando essa referência, porque assim, tem várias formas de terminar esse giro. Então, se eu falo uma forma, eu posso estar engessando só para um lugar. Mas eu acho que é importante você perceber esse momento que é o momento de girar ou o momento de sair, né? Que é o momento que a gente vai chegar ali, envolver e sair. Que eu acho que isso também é o que faz diferença. Um momento que eu não vou envolver para sair ao lado, mas sim vou pedir um giro. E aí a gente vai sair de outras formas. Eu acho que isso também é uma grande dúvida, né? Eu acho que assim, a manteiga ela acaba trazendo muitas dificuldades porque realmente é uma forma de condução que a gente não está habituado, né? Eu tô de costas, então eu preciso criar uma sensibilidade sem a dependência do contato visual, que é uma coisa que a gente acaba usando bastante, né? Porque a gente está dançando de olho aberto. Então, quando ele vai fazer alguma coisa, eu também estou prestando atenção olhando. Quando eu não estou olhando, já rola, assim, tende a acontecer um pequeno desespero, né? Mas então é uma questão também da gente ir trabalhando, se acostumando com algumas coisas. Mas basicamente é legal trabalhar essa questão da sensibilidade nas costas, né? De perceber, o braço está lá em cima, o braço desceu, me deu mais impulso para esse lado, quer dizer que vai acontecer alguma coisa. Eu peguei essa força toda aqui, então eu já estou tendo força para voltar também. Então dá pra gente perceber vários caminhos diferentes, certo? Sensibilidade e conexão é o mais importante. Certeza. Beleza? Próximo. Próximo. Quanto à manteiga, não consigo olhar. Quanto à manteiga, eu não consigo olhar pro cavaleiro. Acho que o tempo é curto para fazer tanta coisa.
e minha saída ainda não está perfeita. Preciso transferir o peso e não faço corretamente. Acho que eu preciso praticar. Precisa praticar? Com certeza, todos nós precisamos. Eu e o Robin também precisamos. Sim. Então, esse é sempre o caminho melhor, né? Mas é legal também a gente entender algumas coisas. Olhar para o cavaleiro é extremamente necessário? Não, a gente pode procurar, né? Porque como ele está aqui fazendo esse vai e volta, eu vou começar a trabalhar numa torção. Isso não quer dizer que a minha torção precisa se encerrar olhando para ele, tá? Então eu estou aqui fazendo essa transferência, olhei. Se eu ficar aqui, ó, se eu não consigo fazer muita torção, eu vou ficar aqui e vai funcionar. Ó, fiz em bloco e pronto, né? Eu não tenho necessidade de fazer isso aqui, ó. Tum, tum. Aqui eu também perco equilíbrio na hora, beleza? E eu não consigo conduzir com firmeza o que eu quero fazer nesse momento. Sim. Tá? E com relação a... Saída não está perfeita, preciso transferir o peso, não faço corretamente. Isso. Eu acho que isso também pode ser atrapalhado, né, se você não tem uma rotação de tronco boa. E aí, você pode realmente fazer essa transferência de peso inicialmente com menos rotação, tá? Então eu faço, virei 1, virei 2. Quando eu quiser sair, ó, eu posso só avançar e aí depois eu viro pra ele, entende? Não tem problema, a gente não precisa fazer o exorcista aqui se a gente ainda não aprendeu a fazer essa rotação bem, tá? Então posso só nesse caso aqui, transfiro o meu peso e depois eu saio, tá? É claro que a torção de tronco, né, a rotação do tronco, é uma coisa que a gente usa bastante na dança, né, no samba. Mas a gente também não pode esfolar o nosso corpo por causa disso. Então a gente vai ganhando, né? Isso é um alongamento, assim como encostar a mão no dedão do pé, a gente também precisa trabalhar essa questão de alongamento de torção, beleza? Sim. E acho que uma outra coisa que é muito interessante de falar é que como a gente está com menos pontos de contato, é importante que você tenha impulso e que você cuide muito bem do seu eixo. Principalmente porque você está com a relação com esse contato nas suas costas. Então é muito fácil você começar a colocar seu eixo para trás para que você consiga entender melhor essa condução. Então a gente acaba colocando o eixo para trás e realmente para a transferência de peso isso vai ficar muito mais difícil. E tanto transferência quanto impulso. Então de repente essa transferência possa estar ligada exatamente ao seu eixo. Então, principalmente porque a gente está sozinho. Ó. Esse momento aqui, ó, que a gente vai avançar, né, que é o momento da saída, você vai acabar não passando o peso, porque o seu eixo ele está todo para trás. Então, ó, você não tem o lugar de passar seu peso para a esquerda para que a gente consiga sair. Então, vai se atentando a esse lugar de você estar sozinho, você está buscando essa relação, mas seu eixo ele precisa estar para frente e você precisa ter esse lugar de prontidão, né? Porque não tem ninguém para fazer isso por você nesse momento, né? Então, transferir peso, a gente está aqui bem em pezinho. Por mais que você tenha uma mão nas suas costas, não quer dizer que você precise deitar nela. Você pode continuar aqui em pé e aí você percebe sempre que o seu alinhamento ele pode continuar aqui bem certinho, beleza? Bom, então como vocês puderam notar, né, acho que os grandes problemas assim da manteiga tem a ver com equilíbrio, com conexão, né? Porque a gente perde a conexão visual, a gente precisa de uma sensibilidade maior. E a questão do fluxo, né? Transferência de peso também. Então, quando a gente começa a prestar mais atenção em onde a gente está colocando o nosso peso, eu acho que isso já melhora o equilíbrio e a ideia do fluxo. E quando a gente começa a se fortalecer um pouco mais e se alinhar, a gente consegue também transferir o peso melhor e ter mais equilíbrio, certo? Porque é uma relação que a gente está com menos contato e de costas, né? Então, é muito atípico dentro da dança 2. Então, acho que é um lugar que realmente gera muita dúvida, gera muitos ruídos, né? Então, a manteiga sempre é um movimento que visualmente parece ser fácil, mas que na real, se você não está atento a esses detalhes, acaba que você sempre vai ter alguma dificuldade ali e aquilo vai ser sempre o calo do seu pé, né?
Vou deixar aqui alguns movimentos para vocês fazerem também, né, com algumas variações, alguns enfeites. Vou começar pelos enfeites de braço, tá? A gente vai deixar aqui mais como desafio para vocês olharem e fazerem, beleza? Deixa eu dizer o que penso dessa vida. Preciso de... Deixa eu dizer o que penso dessa vida. Preciso de mais. Você não tem direito de calar a minha boca, afinando o peito. Nem dá. Deixa eu dizer o que dói peito, uma dor que não é pouca. Nem dá. Preciso de mais.